Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Semente de Atom. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, autoconhecimento, dedicação, tarô, oportunidades para evolução espiritual. Tudo isso de uma forma prática e sincera a partir das minhas experiências, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a sua criança interior pode estar atrapalhando a sua vida adulta. Bom, durante muito tempo eu vivenciei o arquétipo da criança na minha vida, mesmo já sendo uma mulher ali adulta. Eu engravidei muito cedo na minha vida, engravidei aos 16 anos, tive um filho aos 17 e durante muito tempo eu me sentia muito adulta porque eu me responsabilizei pelos cuidados dos meus irmãos, pelos cuidados da casa. Minha mãe saía, me deixava sozinha com eles. Eu realmente acreditava que eu já era uma mulher adulta, né? Até que um belo dia, já disse a vocês que eu pratico lei da atração há bastante tempo, há mais de 10 anos. Era uma forma de me conectar com a minha ideia de Deus. Eu já fui testemunha de Jeová durante algum tempo na minha infância, por conta dos meus pais. E depois eu acabei deixando, parti para o candomblé, fui verificar outras vertentes. Nunca tive interesse assim em religiões protestantes, exceto a Testemunha de Jeová, mas eu vivenciei muitas outras religiões. Não vou falar de todas aqui, mas passei por muitas. E todas elas sempre falava dessa pureza infantil e tal. Eu achava que eu não tinha essa pureza, que eu não era essa pessoa tão pura como a religião exigia que fosse, né? E então, como que eu fui perceber que a minha criança interior estava tão magoada, que estava atrapalhando a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida amorosa? Bom, como eu disse a vocês, eu tive um filho muito cedo, eu casei muito cedo também, eu casei aos 17 anos. E vivenciar esse momento, eu acreditava de fato que eu era uma mulher adulta, que eu já tinha uma vida, eu me responsabilizava. Comecei a trabalhar muito cedo. E eu mantinha uma relação muito legal com os meus familiares. Eu fui criada por minha avó e por minha mãe. E eu não tinha essa relação com o meu pai. E durante muito tempo, eu vivenciei alguns problemas. Por exemplo, o meu sonho de criança era ir para a universidade. Eu passei em alguns cursos, como ciências contábeis, estatística, em algumas universidades federais e o Instituto Federal aqui da Bahia. E eu escolhi estudar matemática. Eu escolhi porque era a área que eu tinha mais afinidade naquele momento. Só que o que foi que eu percebi? Que eu fui para essa faculdade, era uma faculdade perto, eu ia e voltava de um município para outro todos os dias. Todos os dias eu fazia esse mesmo percurso. Eu ia à tarde e eu estudava à noite e eu voltava às 10 horas. Chegava em casa às 11 horas da noite, quase meia-noite. Então, era um processo bem trabalhoso e o meu filho tinha o quê? 2 anos nessa época. E era cansativo. Eu tinha ajuda do meu ex-marido para cuidar do meu filho, mas de fato era um processo bem doloroso. Bom, vamos lá. Como eu estava ali trabalhando, estudando lei da atração, eu sempre tive esse cuidado de olhar muito para mim. Eu percebi algumas coisas. A primeira coisa que eu percebi era que eu vivia o arquétipo do guerreiro. Por quê? Porque a minha infância foi baseada em muita luta, muita coisa para conquistar, dificuldade financeira, cheguei a passar necessidade, passar fome, entre outras coisas. E eu achava bonito internamente esse arquétipo do guerreiro. Até aí tudo bem, eu não via problema nenhum, eu escolhi um curso é, que certamente era um dos cursos mais difíceis para mim e que muita gente falava, nossa, você é maluca, escolheu estudar matemática. Eu fiquei bastante tempo para terminar o curso por conta de algumas dificuldades, principalmente dessa ida e dessa volta, de uma cidade, de um município para outro. E a partir daí eu fui vivenciando outras questões, eu terminei o meu relacionamento, mas para eu conseguir terminar um relacionamento, para eu conseguir é,
identificar que eu estava tendo problemas, que eu tinha escolhido um curso muito difícil para mim no momento, porque eu estava vivenciando esse arquétipo do guerreiro por conta da minha criança interior ferida. Demorou anos. Não foi uma coisa que eu descobri ali de um dia para o outro. E isso atrapalhava as minhas relações. Eu tinha muita dificuldade de conversar, muita dificuldade de comunicar. Então eu fazia amigos, mas eu não conseguia me abrir para esses amigos. Eu tinha uma relação tão fechada comigo mesma que eu não conseguia me abrir para eles. Quando tinha questões voltadas para a faculdade mesmo, eu tinha muitas dificuldades, mas eu não conseguia pedir ajuda a ninguém. Por quê? Porque eu precisava manter esse arquétipo do guerreiro. Eu precisava manter essa ideia de que eu era uma mulher forte, uma mulher guerreira que conseguia tudo que queria, entre outras coisas. Pois bem, passaram-se os anos, estou cá eu formada em matemática, em um outro casamento, e um belo dia, após uma meditação, eu percebo que nada disso que eu tinha feito, escolhi um casamento, onde eu não tinha um relacionamento completamente feliz, eu não estava bem, eu vivenciei o relacionamento por conta do meu filho mesmo, porque eu não queria que ele passasse boa parte da infância sem ter o pai por perto. Então eu me sacrifiquei em prol dele, ou seja, eu tinha ali uma crença de não merecimento. Eu conto um pouquinho disso lá no meu e-book, 19 atitudes que te impedem de amar. E eu ignorava tudo que eu queria. Eu queria as coisas que fossem mais difíceis para mim, porque eu precisava provar para minha criança interior que só estava tentando chamar a atenção da minha figura paterna esse tempo inteiro, que eu conseguia. Então, o que é que eu encontrava? Dificuldades em tudo. Eu buscava sempre aquilo que era mais difícil. Coisas que eram fáceis não me atraía de jeito nenhum. Facilidade não me atraía. Eu era aquela mãe, tipo, super protetora, que fazia tudo pelo meu filho, porque eu tinha que ser a melhor mãe do universo para ele. Porque eu precisava provar para as pessoas que mesmo meu pai me abandonando, eu tinha me tornado a melhor versão ali. Uma mulher casada, com filho, estudante, que tem uma luta diária para voltar aí para outra cidade, que estudou, que conseguiu. Nossa, eu adorava contar essa história. Aí, um belo dia depois dessa meditação, eu percebi que nada disso que eu estava fazendo era por mim. Por quê? Porque a minha vida inteira, gente, eu quis ir para a universidade, sim, mas eu quis ir para a universidade para provar para o meu pai que eu conseguia fazer um curso. E eu não queria um curso qualquer, eu queria um dos cursos mais difíceis, que fosse algo que me deixasse. Eu gostava de me sentir intelectualmente soberana, entendeu? Eu achava que essa era a minha forma de chamar a atenção da minha figura paterna. Só que isso estava atrapalhando todas as áreas da minha vida, porque eu encontrei um relacionamento onde eu não estava feliz, nossa, não gostava mais da pessoa e eu estava atrapalhando a vida dela e ficando ali naquele relacionamento só para manter a aparência, mostrar para as pessoas que eu realmente era uma mulher de fibra. Eu não ficava eu não encontrava, gente, é incrível como essas coisas atrapalham a nossa vida. Enquanto eu não curei a minha criança interior ferida, enquanto eu não descobri isso, eu não consegui encontrar um trabalho digno, onde eu pudesse trabalhar e receber muito bem. Por quê? Eu não me sentia merecedora, porque na minha cabeça, para eu me sentir merecedora, eu precisava fazer muito, 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 muito. Então eu tinha que fazer muito, eu tinha que sofrer muito para ter as coisas. Então toda vez que eu encontrava um trabalho, a pessoa, nossa, não me pagava direito, era um trabalho cansativo, era um trabalho revoltante, era um trabalho que tinha que eu distante, geralmente era muito distante da minha casa, eu tinha que me desgastar para ir até lá, para voltar, tal. Eu enfrentei muitos problemas psicológicos também por conta desse
arquétipo de criança que eu não queria sair de jeito nenhum. Mas o que foi mais libertador foi entender que quando você limpa essa crença, meu Deus, quando você identifica que sua criança interior está atrapalhando a sua vida, gente, é divino, 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 divino. Quando eu identifiquei isso, eu consegui de fato encontrar um relacionamento saudável. Eu casei, a pessoa com quem eu casei mantém um relacionamento muito maravilhoso com meu filho. A minha casa é tranquila, tá em paz, eu consigo viver. Eu trabalho 3 dias na semana, 2 dias inteiros e um meio turno. Eu ganho muito melhor do que antes, muito melhor e trabalho muito menos. Eu tenho liberdade para fazer algumas coisas que antes eu nem sonhava em fazer. Eu melhorei minha qualidade de vida. Porque antes eu vivia cansada em cima de uma cama, porque eu sentia muitas dores no corpo e também por conta da depressão que eu desenvolvi, porque eu não identificava que eu tinha esse problema com a minha criança interior e outros traumas que eu adquiri durante a minha juventude. Então, gente, a minha vida financeira só mudou depois que eu consegui identificar essas crenças. Então, para que vocês consigam identificar essas crenças, eu dou 2 dicas. A primeira dica é: olha com cuidado para como foi a sua infância. Aqui tem uma meditação curando a criança interior que eu postei há umas semanas atrás. Essa meditação foi uma meditação que eu mesma criei e que eu fazia durante muito tempo para limpar essas crenças limitantes que estavam me estagnando. E ajudaram bastante a identificar. Nossa, eu consegui identificar que a minha relação com meu pai ainda não estava curada, que eu precisava curar. Claro, eu não falo com meu pai hoje, tá? Não tenho ele como uma pessoa que pertence à minha vida, não tenho essa pessoa comigo. Mas eu consigo falar, eu consigo conversar, eu consigo ter uma relação tranquila, não tenho mais nenhum tipo de mágoa. E eu me comporto agora como uma mulher adulta, né? Então, as coisas passaram a fluir. Eu trabalho melhor, eu vivo melhor, me relaciono melhor comigo, me relaciono melhor com as outras pessoas. Eu consegui ter um panorama maior daquilo que eu estava sentindo. Nossa, vai ser doloroso, sim, mas é necessário para sua evolução. Muitas vezes a gente não precisa ter vivenciado uma história de infância ruim para poder conseguir ter memórias que estão atrapalhando a nossa vida. Então, eu digo a você, minha cara semente, investigue, procure saber, faça meditação, senta, anota ali os detalhes, vai pensando sobre aquilo. Na semana que vem eu vou trazer uma técnica bem legal aqui de pergunta, que é uma pergunta de barra de Access que eu usei muito durante a minha vida e que facilitou muito, 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 muito tudo na minha vida, ok? Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Cuidem dessa criança interior e vejam a vida de vocês deslanchar. Eu acredito muito que o autoconhecimento é o caminho para a gente evoluir, não só é, aqui nesse mundo físico, nas coisas materiais, como relacionamento e essas questões desse mundo em si, mas de íons de tempo, tá? Vocês vão evoluir, vão conseguir na próxima encarnação ou em outras encarnações ter uma consciência muito mais elevada. E claro, toda vez que a gente evoluir, o mundo evolui junto. Beijo pra vocês.